Olá, tudo bem? E aí, qual que é a conduta inicial num caso suspeito de dengue? Parece uma pergunta fácil, né? Essa dengue faz parte da rotina da gente para um monte de coisa, mas não é tão simples assim. A gente vai falar de dengue, de zika, de chikungunya. Olha o meu amigo aqui, o listradinho, né? O riscadinho de branco, ele que é responsável de estar todo mundo aqui na mesma aula, porque ele passa dengue, ele passa zika, ele passa chikungunya, ele pode passar febre amarela, riscadinho complicado. Bom, mas o que eu preciso me preocupar? E por que a gente está falando disso? A gente está falando de qual a conduta inicial, porque isso é cobrado em provas. E nós estamos aqui para falar de prova. Apesar de que muito do que a gente fala faz parte da rotina de vocês no dia a dia, a gente está aqui para falar de prova. E quando a gente está aqui para falar de prova, e a gente vai falar dessas arboviroses, é muito importante que a gente já comece marcando aquilo que vale. Que já comece para você prestar atenção e fazer o seu resumo, e escrever, e montar, e anotar, e riscar, e anotar no seu tablet aí, para a gente ver o que pode e o que não pode cair. Então vem aqui mais perto, vamos conversar, vem cá. Presta atenção, dengue cai pra caramba em provas. Muito. Se dengue cai muito nas provas, a gente não pode deixar de estudar. Ah, professor, eu não gosto de dengue, eu acho chato, é um assunto que é exaustivo. Não é exaustivo, porque tudo segue a mesma rotina. Qual é a rotina da dengue? Primeira coisa, você vai pegar um caso clínico e você vai classificar o seu paciente. Que grupo ele é? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D? Ah, professor, mas isso é muito difícil. De jeito nenhum. Você vai lá no meio do caso clínico, que às vezes é um caso enorme, e você vai procurar pelos sinais de alarme, você vai procurar pelos fatores de risco, você vai ver a idade do paciente. E aí, a partir daí fica muito fácil. Por quê? Quando você classifica o paciente, você define se ele pode ir embora para casa ou se ele vai ficar internado. E é essa a base de grande parte das questões de dengue. Talvez 70%, 80% das questões de dengue se resumem a isso. Por quê? A partir do momento que eu classifiquei, eu sei o que é sinal de alarme, eu sei o que é prova do laço, e a prova do laço ela tem uma importância muito grande, porque ela pode ser feita em qualquer lugar que você tiver, num postinho, atendendo debaixo de uma árvore, numa sombra, se precisar, num hospital de campanha. A prova do laço é obrigatória na suspeita de dengue, e é por isso que ela cai tanto em provas. Aí, saindo da dengue, o que mais que a gente tem? Saindo da dengue, a gente vai ter um assunto relacionado a outras arboviroses. Quando a gente fala em chikungunya, cai muito o tratamento da chikungunya. Quando a gente fala e outras arboviroses mais novas, como Zika, como Maiaro, como Oroposhi, isso tem alguma outra coisa que é novidade, a novidade pode aparecer, e aí é isso que a gente vai marcar. Mas de uma maneira geral, não é tanto assunto assim, é só você concentrar naqueles pontos que mais são cobrados, e é isso que eu vou mostrar para vocês durante a aula, tá bom? Vamos voltar lá? Então a gente vai começar falando da dengue. E para a gente começar falando da dengue, o que eu preciso saber? Né? Todo mundo lembra do mosquitinho, mas a dengue tem 5 sorotipos. E existem 4 sorotipos no Brasil, dengue 1, 2, 3 e 4. E os 4 podem fazer infecção ao mesmo tempo. A imunidade ela é permanente para o sorotipo que você pegou. Então você já teve dengue? Se foi dengue tipo 2, por exemplo, você nunca mais vai pegar dengue tipo 2. Você está protegido contra essa imunidade. E essa imunidade ela é provisória durante um período de 2, 3 meses para todos os outros sorotipos. Depois você fica novamente susceptível a pegar os outros. A família é a família Flaviviridae, então nós estamos falando de uma doença de flavivírus, né? A gente tem flavivírus famosos que causam hepatites virais, por exemplo. E o mosquitinho que transmite a dengue, que é o Aedes aegypti, ele tem um ciclo que é urbano. Ele gosta de ficar na cidade. São 45 dias de vida. Até 300 pessoas ele pode infectar nesses 45 dias de vida. Então pode ser o Aedes aegypti, pode ser o Aedes albopictus. No Brasil, o Aedes aegypti é o que é mais adaptado às cidades e é por isso que ele transmite tanto. E 2 meses até depois de uma infecção, você fica protegido para todos os outros tipos de dengue. Depois você fica susceptível de novo. Quando a gente está falando, então, é uma doença com incubação de 4 a 7 dias e com uma viremia que dura 2 a 3 dias após a aquisição. É rápido, entre ser picado e ficar doente, é muito rápido e isso é importante. Então aqui estão as principais características da dengue e do mosquitinho que transmite a dengue no Brasil, principalmente o Aedes aegypti. E que sintomas que eu espero? Primeira coisa, quase todo mundo que tiver dengue vai sarar. Então a evolução da dengue, por favor, é benigna em quase todo mundo. Apesar de ficar ruim, o corpo ficar ruim, a gente ficar com sensação de que passou um caminhão em cima da gente, 90% das pessoas que pegarem dengue vão evoluir muito bem. Então isso é importante. A maior parte dos casos não vai ter gravidade. Eu vou geralmente ter uma febre alta que dura uns 2 dias, acima de 39 graus na maioria das vezes. Posso ter diarreia, muita gente combina e confunde com uma virose, não deixa de ser uma virose, né? É um vírus. Posso ter muita dor no corpo, principalmente dor nas costas, né? Ai, que dor nas costas, na verdade nos grupos musculares grandes que você está tendo dor. Uma cefaleia retroorbitária bem importante, e ela não é famosa por causa disso tudo. Ela é famosa por fenômenos hemorrágicos, mas na verdade os fenômenos hemorrágicos são raros, eles não são frequentes. Menos de 2% das pessoas vão ter fenômeno hemorrágico. Mas como chama muita atenção, debilita muito e tem muito caso, e a gente tem epidemias de tempo em tempos, né, final de 23 até primeiro semestre de 24, nós tivemos uma baita epidemia de dengue no Brasil
Brasil inteiro, né? Não só no Sudeste, Sul também, Centro-Oeste, e esses casos, sempre que aparecem, vão chamar a atenção. Então, o que é de esperar? Que sempre vai ter questão de dengue em prova, principalmente relacionado a riscos, principalmente relacionado a complicações, apesar delas não serem as mais frequentes. Bom, professor, e daí? O que eu vou fazer quando eu suspeitar de dengue? Essa é mais ou menos a nossa pergunta do começo, né? Olha eu aqui, ó, sabendo tudo de dengue e olhando bem de cara um caso de dengue, ó. Eu sei o que fazer. Sabe por que eu sei o que fazer? Porque eu sei fazer o exame que é mais cobrado em provas. E se cai na prova, o professor está aqui para lembrar vocês. Isso aqui cai na prova, isso aqui aparece em testes, prova do laço, prova, né? Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um exame que é para ser feito em todas as suspeitas de dengue. No consultório, no pronto-socorro, no hospital de campanha, na UBS, no postinho, suspeitou que é dengue, primeiro exame que você vai fazer é a prova do laço. E como é que funciona a prova do laço? Né? Sempre na suspeita eu vou começar com ela. E a prova do laço nada mais é do que uma prova que indica plaqueta abaixo de 100 mil unidades. Exclusivo de dengue isso, professor? Claro que não. Como é que a gente faz? Quadrado de 2,5 centímetros de lado. Se eu não tiver uma régua, eu posso usar o polegar, né? Eu vou lá e faço um quadradinho, verifico a pressão arterial, deitado, sentado do paciente, e vou fazer um valor de média aritmética da pressão. Então não é PAM, é uma média aritmética. O que isso quer dizer? Eu vou somar a pressão arterial sistólica com a pressão arterial diastólica e dividir por 2. Quer um exemplo? O paciente tem uma pressão de 13 por 10. Então eu vou lá e somo. 13 com 10 dá 23. Né? Divido por 2 dá 11,5. Né? Eu vou lá e insuflo o manguito até chegar em 115. E eu vou esperar, tendo feito o quadradinho. Eu vou esperar esse manguito por 5 minutos, se for adulto. Se for criança, por 3 minutos. Naquele lugar onde eu fiz o quadradinho, vão aparecer pontinhos, vão aparecer petequias. E aí, dependendo da quantidade de petequias, isso vai me chamar a atenção. Se eu tiver mais do que 20 petequias num adulto, ou mais do que 10 petequias na criança, eu digo que a prova do laço é positiva. O que quer dizer prova do laço positiva, professor? Apenas que plaqueta está abaixo de 100 mil. Num caso de suspeita de dengue, plaqueta abaixo de 100 mil é risco de sangramento. Ou seja, esse paciente com prova do laço positiva, obrigatoriamente vai precisar fazer um hemograma. Ele não vai para casa. Ele vai fazer um hemograma, posso até hidratar de repente ali naquele começo, mas ele vai precisar fazer um hemograma. Porque dependendo do valor da plaqueta, abaixo de 100 mil ele pode ir para casa, mas dependendo do valor de plaqueta abaixo de 100 mil, ele vai ficar internado, pelo risco de sangramento. Então aqui eu já estou dando uma conduta, independente de falar para vocês qual é o grupo. Por que o primeiro exame que a gente faz é a prova do laço? Porque ela vai determinar o risco de sangramento. Ah, professor, e se o paciente tem uma PTI, por exemplo, e tem plaqueta baixa? Bom, aí a prova do laço vai dar positiva, né? Mas se é uma suspeita de dengue, eu só fiz porque eu suspeitei de dengue, aí mesmo é que eu vou fazer o hemograma. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. E que complicações e que riscos eu tenho na dengue? Esse gráfico é muito legal, é um gráfico da Organização Mundial da Saúde, e que ela mostra mais ou menos isso pelo tempo de doença. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar, dengue, tudo acontece de maior gravidade nos primeiros 7 dias. Então se eu vejo a febre, olha aqui que febrão, ó, 40 graus de febre, 2 dias, 3 dias, a maioria das pessoas não vai voltar a fazer febre. Algumas ainda fazem ali no final da primeira semana, um piquinho, mas na maioria das vezes a febre só vem nos 2, 3 primeiros dias. Então se é um paciente com dengue, com febre de 2 semanas, opa, não é dengue. A não ser que tenha mais de uma coisa junto, mas a febre no dengue é só lá no comecinho. Quando a febre melhora, a pessoa pensa, agora eu tô melhorando, a febre melhorou. Só que é nesse momento que a desidratação ela piorou muito por causa desses dias iniciais. E nesse momento, o hematócrito vai aumentar pra caramba. Olha aqui é o sinal do hematócrito. Né? E a plaqueta vai começar a cair. Então aqui o paciente pode fazer, entre o 3º e o 7º dia, choque por conta de sangramento, se a plaqueta estiver baixa, ou choque por conta de hemoconcentração. Por isso que o hematócrito que está aumentando é um sinal de gravidade, é um sinal de alarme, porque ele pode aumentar aqui, ainda dentro da primeira semana, até o final da primeira semana. Então tudo que é de ruim acontece na dengue nessa primeira semana. É quando a gente tem que ficar de olho. E aqui, a plaqueta, o valor mais baixo da plaqueta, olha lá embaixo em azulzinho, vai ser no final da primeira semana, 6º dia, 7º dia. Então o risco maior de sangramento vai ser no final da primeira semana. E depois disso? Depois disso vai ficar uma parte chata, a dinamia, astenia, inapetência, mas não vai mais sangrar com 10 dias, com 12 dias. Mas vai ficar um mês com um apetite ruim. Tá, mas o risco maior de complicação foi aqui, na primeira semana, e esse é o ponto que a gente tem que ficar atento sempre, sempre, sempre. Professor, mas se é tão simples assim, olha eu aqui esperando, ó, esperando por questões fáceis de dengue na minha prova, né? Não é assim também. Não vai ser tão tranquilo, né? Prova do laço negativa na questão, então é alta? É isso? Claro que não. Por quê? Mesmo que a prova do laço esteja negativa, no seu caso clínico você vai procurar pelos sinais de alarme, também chamados por sinais de alerta. Que é isso, professor? São sinais que estão indicando, vai dar ruim. O seu paciente vai chocar, vai entrar em choque, vai ter complicação. Então, sempre que um desses sinais, basta um deles, sempre que um desses sinais tiver lá na prova, no caso clínico,
opa, esse paciente já não vai embora para casa. Por quê? Porque ele está pré-choque, ele está quase dando ruim. Então esses sinais eles vão me ajudar a dizer, está indo ruim, vai ter complicação. E que sinais que são esses, professor? Então vamos ver. Dor abdominal que não melhora. Não é uma dorzinha simples não, uma dor contínua que não melhora. Hipotensão postural, lipotímia, está desmaiando, tem coisa errada. Hepatomegalia, figão acima de 2 centímetros. Aumento de hematócrito, olha o hematócrito aqui, ó. Quando ele aumenta, sinal de que está dando ruim. Não está hemoconcentrando. Ascite, derrame pericárdico, derrame pleural, os derrames de uma maneira geral são ruins. Sangramento de mucosas, além disso, sonolência ou irritabilidade e, por último, vômitos persistentes. Então são 8 sinais de alarme, 8 sinais de alerta. Se você encontrar lá no meio de uma prova um caso clínico que tenha isso daqui, já é grupo C, já é diagnóstico de sinal de alarme, de sinal de alerta, já é diagnóstico de um pré-choque. E às vezes vai vir uma coisa bem discreta, vai falar, por exemplo, que é uma dor abdominal que não melhorou. Isso já tem que estar atento. Peraí, dor abdominal que não melhorou. Às vezes vai só mostrar uma hepatomegalia. Presta atenção, isso é grave, isso é um sinal de alarme, isso é um sinal de alerta dentro daquilo que a gente espera. Professor, prova do laço não é sangramento? Não, prova do laço não é sangramento. Ela indica o risco de sangramento. Mas um sangramento de mucosas, principalmente mucosas em grande quantidade, entra aqui como sinal de alarme ou como sinal de risco para aquele paciente entrar em choque. Tudo bem? Guarda os sinais de alarme que a gente vai voltar eles lá na frente na classificação. Mas agora, vamos falar um pouquinho do diagnóstico. Vez ou outra a gente tem questões de diagnóstico de dengue. Então o que eu espero? No exame geral, no hemograma, eu vou ter hemoconcentração, o paciente está desidratado. Então o hematócrito sobe em todo mundo. Em todo mundo eu vou ter. Se ele subir, mesmo com hidratação, é sinal de gravidade. Mas de uma maneira geral ele vai estar alto. É vírus, então eu vou ter queda de leucócito, leucopenia. E eu vou ter queda de plaqueta, trombocitopenia, ou plaquetopenia. E a bioquímica? É um vírus que tem hepatotropismo, ele gosta do fígado, então eu vou ter transaminases aumentadas na dengue. Muitas vezes se confunde dengue com outras doenças, com leptospirose, com Covid, mas na verdade no Covid tem um quadro pulmonar. Na leptospirose eu tenho alteração de função renal e eu tenho icterícia, que raramente vai acontecer aqui na dengue. Como a gente vai ver, vocês já devem ter assistido, a aula de leptospirose. Vamos lá? Bom, aqui é o exame geral. E o diagnóstico específico? O diagnóstico específico, ele vai ser feito por alguns exames. Então a gente tem um teste rápido, que é um antígeno, chamado de NS1. O NS1 ele é feito na primeira semana, e é o melhor exame se ele for usado até o 3º dia. Ele vai testar antígenos, e 2 horas eu tenho o resultado. Então tá aqui, ó, testinho de antígeno lá. A plaquinha com a parte da imunocromatografia positiva para o antígeno. É muito bom, só que ele só dá positivo enquanto o paciente ainda tem vírus circulando. Por isso que ele é importante na primeira semana, principalmente nos 3 primeiros dias. Se você fizer mais tarde, ele pode dar negativo, porque eu não vou ter mais vírus circulando, e aí é um falso negativo. Sorologia. Sorologia é clássico, IgM indica infecção aguda, IgG indica infecção passada ou infecção que já aconteceu há algum tempo. Quando eu faço a sorologia, ela só vai aparecer, o IgM, marcador de infecção aguda, depois de 7 dias. Bom, então ficou fácil. Primeira semana de doença, NS1. A partir do 7º dia de doença, IgM para dengue, para a gente fazer o diagnóstico. Existe ainda um terceiro tipo de exame, reação em cadeia de polimerase, o PCR, posso fazer em qualquer momento, mas tem um custo elevado. Então a gente acaba fazendo só para pacientes com um diagnóstico difícil, em locais difíceis, quando dá tudo negativo e eu suspeito. O que a gente usa mesmo é sorologia, a partir do 7º dia, e NS1, até a primeira semana, preferencialmente até o 3º dia. E a evolução dessas sorologias, como é que fica então? Se é um paciente com infecção aguda, a viremia ela dura a primeira semana. Aqui é que a gente faz o NS1. Quando a viremia cai, é que aparece o IgM. Então o IgM a gente faz depois do 7º dia por causa disso. E o IgG logo em seguida. O IgM vai cair, mas o IgG ele fica positivo para o resto da vida. Então uma pessoa que tem IgG positivo sozinho, indica que já teve dengue. Uma pessoa que tem IgM e IgG significa que teve dengue há pouco tempo. E aquela pessoa que tem tudo negativo significa que nunca teve dengue. Às vezes a pessoa já teve dengue previamente, tinha o IgG, e faz uma nova infecção depois de um tempo. E aí vai aparecer o IgM mantendo o IgG, porque é uma infecção nova. Então o IgG ele não vai cair, ele fica assim pelo resto da vida. Bom, falamos de clínica, falamos de exame laboratorial, diagnóstico, então agora está na hora de falar do tratamento. E se eu estou falando de tratamento? O tratamento. Qual é o antiviral contra a dengue? Não existe. Então o que existe? Acredite, ainda sou o melhor tratamento. Olha o copão de água aqui. Hidratação é o melhor tratamento para dengue. Esse é o melhor remédio para dengue. Sabe por quê? Porque o que mata na dengue quando mata não é nem tanto o sangramento, é a hemoconcentração, é a desidratação que aconteceu. Então hidratar o paciente é essencial. Por isso que em todos os grupos o que a gente faz como primórdio é hidratação. Importantíssimo a gente fazer hidratação para não ter problema e por causa disso a gente vai entrar num ponto que é muito importante dentro da aula.
Muito bem, então se eu estou falando de um ponto importante é que nós vamos começar a falar em tratamento. Então como é que eu vou tratar um paciente com dengue? Primeira coisa, classificar o meu paciente. Ele pode ser grupo A, se é só uma dengue febril, 90% das pessoas vão ser grupo A. Dengue febril, sem complicação, vai melhorar como uma gripe chata, vai ficar um mês com inapetência, vai ser chato, porque é uma doença enjoada, mas vai resolver sozinho. Grupo B, dengue com fenômeno hemorrágico, e quando a gente lê fenômeno hemorrágico, na verdade é com prova do laço positiva, porque é risco de fenômeno hemorrágico, prova do laço positiva. Ou então, com algum fator de risco. E aí nós estamos falando, fator de risco pode ser idade, obesidade, outros fatores. O grupo C, aqui sim, dengue com sinais de alarme, pré-choque, vai dar ruim. Esse é bem grave. E por último, o mais grave de todos, dengue com sinais de choque. É o que a gente menos vê, mas infelizmente, quando vê, o paciente tem uma chance de morrer muito grande. Então a ideia é falar um pouquinho dos grupos para que você consiga fazer a classificação. E aí não pode confundir com o grupo B, porque aqui eu não tive o sangramento ainda. É risco de fenômeno hemorrágico, prova do laço positiva, né? Então vamos lá, grupo A. Quando eu estou falando em grupo A, suspeita clínico-epidemiológica. É um lugar que está tendo dengue, é um paciente com mialgia, com dor de cabeça, com dor no corpo, e aí ele vai ter febre, e pelo menos 2 desses critérios, ó, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, leucopenia, náuseas ou vômitos, exantema. Mesmo antes de confirmar, eu já posso notificar esse paciente e posso tratar ele como grupo A. Se ele tiver prova do laço negativa, eu vou fazer a prova do laço. Se ele não tiver sinal de alarme, e se ele não tiver sinal de choque. Então, grupo A é o grupo geralzão, que não tem fator de risco, que não tem prova do laço positiva, que não tem sinal de alarme e nem sinal de choque, e que tem sinais clínico-epidemiológicos possíveis de dengue. E como é que eu vou tratar? Esse paciente eu vou tratar podendo liberar ele para casa. É grupo A, é tranquilo, vai evoluir muito bem. Então ele vai para casa com uma baita hidratação. Olha aqui, 60 a 80 ml por dia de líquido. Vamos fazer uma conta simples? Se é uma pessoa de 70 quilos, vai usar de 4 litros a 5 litros quase de líquidos por dia. Olha, tem que tomar bastante líquido, hein? E 1/3 disso é soro de reidratação oral. Isso é importantíssimo para poder repor os eletrólitos que estão perdendo. Vai observar os sinais de alarme, sinais de alerta, vai embora com sintomático, remédio para náusea, remédio para dor, mas vai embora. E vai resolver. Na maioria das vezes, esse paciente não vai ter complicação. Mas eu preciso mudar de grupo. Acabamos de falar do grupo mais comum, que é o grupo A. Mas agora a gente vai mudar de grupo e falar do meu amigo B. Né? Grupo B. E se nós estamos falando de grupo B, aqui sim, aqui nós temos riscos de fenômenos hemorrágicos ou fatores de riscos outros, né? E aí vamos lá, riscos de fenômenos hemorrágicos quer dizer prova do laço positiva. Um paciente com suspeita de dengue, que tem prova do laço positiva, obrigatoriamente eu preciso fazer o hemograma para poder ver quanto está a plaqueta. Mesmo que a prova do laço seja negativa, mesmo que ele não tenha prova do laço positiva, se ele tiver um fator de risco, ele é grupo B também. Então, idade, abaixo de 2 anos, acima de 65, presta atenção, é 65, não é 60, hein? Acima de 65 anos, gestantes, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, obesidade, uso de anticoagulante, outras doenças crônicas, esse paciente ele entra como fator de risco, grupo B de bola. Esse grupo B, ele pode ou não internar, vai depender de qual é o risco que ele tem de complicação, mas ele vai ter prova do laço positiva ou negativa com fator de risco positivo, né? Sem sinal de alarme, sem sinal de choque. Ah, professor, e se a prova do laço for negativa e for uma gestante? É grupo B também. Então, o fator de risco sozinho já classifica como grupo B. O que eu vou fazer no grupo B? No grupo B, como é que eu vou tratar? Eu vou internar se a plaqueta, na hora que eu fizer o hemograma, tiver abaixo de 30 mil. 30 mil ou menos, internação, risco de sangrar e de morrer sangrando, né? Ou se eu tenho uma comorbidade grave, por exemplo, um paciente que usa anticoagulante, como varfarina, e que está com dengue, que está com plaqueta abaixo de 100 mil. Esse paciente ele precisa, às vezes, ficar de olho porque ele tem risco de sangrar, né? Ou uma hipertensão grave, ou uma insuficiência cardíaca grave, que é difícil de hidratar, esses pacientes eles não vão embora para casa. Se ele não tiver nenhuma comorbidade grave, nem plaqueta abaixo de 30 mil, aí ele vai embora. E ele vai embora fazendo a mesma hidratação oral do grupo A, só que um retorno precoce em 24 horas, em menos tempo, com sinais de alarme sempre sendo observados pelo risco de complicação. Então é um negócio que é gradativo. A gente vai subindo a escala da gravidade. Grupo A, que é a maioria das pessoas, pouca gravidade. Grupo B, subir um degrau, né? Tenho bastante gente por causa dos fatores de risco, mas posso ainda mandar para casa. E de agora em diante? De agora em diante, grupo C, agora as coisas vão ficar graves. Então grupo C, grupo D, nunca eu vou mandar para casa. Né? Não naquele momento inicial, claro, estamos falando de uma avaliação inicial. Então o grupo C, ele não vai para casa quando eu faço o diagnóstico de grupo C. Quem é o grupo C? Vamos lá. Cuidados com os pequenos sinais. Então uma dor abdominal que não melhora, uma hepatomegalia que é só descrita no meio da prova,
né? Grupo C, eu vou ter prova do laço pode estar positiva ou negativa, não faz diferença, sinal de alarme vai estar presente. Então, se ele tem sinal de alarme, ele entra aqui, no grupo C. E se ele tem sinal de alarme, ele não pode ter ainda sinal de choque, senão ele não seria C, ele seria grupo D. Mas aqui é um paciente que já está pré-choque, então é um paciente que já está dizendo, vai dar ruim, eu preciso cuidar desse paciente com hidratação na veia. Então esse paciente ele vai ficar internado, e como é que a gente vai tratar um paciente com grupo C? Um paciente no grupo C, eu não vou brincar, eu vou fazer a internação mesmo antes da confirmação de que é dengue. Por quê? Porque é um paciente que já está com sinal de alarme, ele já está com sinal pré-choque. Então, internação mesmo antes da confirmação. E aí, o que eu vou fazer? Uma bela de uma expansão na veia. Eu vou fazer hidratação na veia com cristalóide. Então, nós vamos fazer uma fase de expansão de 10 ml por quilo por hora naquelas 2 horas iniciais. Por quê? Porque ele está piorando. O hematócrito está aumentando, mesmo ele tomando hidratação via oral, se eu não fizer nada, ele vai fazer choque, ele vai fazer complicação. Então, eu faço essa expansão inicial em 2 horas, vou lá, faço o exame de novo. Repito esse exame, e aí, não melhorou ainda, eu posso fazer de novo uma expansão de 10 ml por quilo por hora, né, por 2 horas novamente. Posso fazer isso até 3 vezes. Fiz isso 3 vezes, eu vou ver qual é a resposta que o meu paciente tem. Teve resposta? Opa, se teve resposta, que legal. Minha hidratação vigorosa na veia fez efeito inicialmente. Então, se teve resposta, eu vou entrar na manutenção. 25 ml por hora por quilo nas 6 horas seguintes e depois nas 8 horas em seguida. Esse paciente ele vai ficar pelo menos 2 dias internado até que a gente consiga melhorar toda essa parte. Ah, professor, fiz aquela hidratação inicial e ele não melhorou. Se ele não melhorou, ele evoluiu para o grupo D. Ele evoluiu para choque. E aqui, no grupo D, as coisas pegam fogo. Porque aqui no grupo D, eu vou ter muito mais gravidade. Então é uma situação que é muito menos comum, que é o choque pelo dengue, né? O grupo D é exatamente isso. Então é o paciente que está muito grave, que está com hipotensão direto, mal perfundido, então ele vai ter sinais de choque. Isso vai dar alta mortalidade. Ele vai ter taquicardia que não melhora, taquipneia que não melhora, extremidades frias, uma oligúria, pulso fraco e filiforme, hipotensão arterial persistente, enchimento capilar lento, uma cianose com uma pressão arterial convergente. São todos sinais de muita gravidade. Aqui ele está já em choque. Ele passou dos sinais de alarme e infelizmente a gente não conseguiu evitar que ele chegasse aqui nesse ponto. Esse paciente, se eu não agir rapidamente, ele vai morrer. Então ele interna, mas mais que isso, a internação aqui é na UTI, é na emergência, por pelo menos 2 dias. E aí, a minha hidratação ela vai ser muito mais vigorosa. Se lá eu fazia no grupo C 10 ml em 2 horas, aqui eu faço 20 ml por quilo em 20 minutos. Olha quanto é mais agressivo, em 20 minutos. E aí, depois que eu faço isso, posso repetir até 3 vezes, dose hematócrita em 2 horas, e vou ver se teve melhora. Paciente, depois de 2 horas, depois de uma hidratação tão vigorosa, teve melhora? Se teve, ele vai para a fase de expansão no grupo C, ele volta para o pré-choque. Agora, se o meu paciente ele não teve melhora, eu preciso descobrir o que aconteceu que o cristalóide não resolveu sozinho. Posso dar albumina, se eu tiver com hematócrito em ascensão, né? Posso fazer uma avaliação de hemorragia, ou de coagulopatias, ou de sangramento, e aí vou fazer plasma, plaqueta, vou fazer vitamina K, tudo dependendo do que está acontecendo para que ele esteja em choque. Alguma coisa fez ele ficar em choque. Ou está sangrando, eu não estou vendo, ou fez alguma coagulopatia, eu não estou vendo. Infelizmente, nessa situação, mortalidade alta, mas é muito pouca gente que chega nesse ponto. Então, o grupo D é o grupo mais grave do ponto de vista de avaliação. Certo? Ufa, então esse aqui é o grosso do que vocês precisam saber da dengue. Mas como a gente está falando de dengue, sempre tem alguma atualizaçãozinha, né? E agora eu vou falar para vocês de uma atualização dentro dessa história toda. Muito bem, que update a gente tem? Vacina de dengue, né? Uma nova vacina de dengue aprovada pelo Ministério da Saúde, comecinho de 2024, finalzinho de 2023. O nome da vacina é Qdenga, né? É uma vacina que é feita em 2 doses com 90 dias de intervalo, sem necessidade de ter tido dengue no passado, que existia uma vacina anterior do Pasteur que ela era feita só em quem já tinha tido dengue, essa não precisa. O PNI, Programa Nacional de Imunizações, colocou essa vacina para adolescentes, crianças de 10 a 14 anos, que tem um risco de complicações aí aumentados, e fora do PNI, ela pode ser feita em qualquer pessoa até a idade de 59 anos, 60 para cima não é liberado ainda. Então, é uma novidade na prevenção da dengue. A gente espera que cada vez a gente tenha mais vacinas, tem uma outra aí para frente do Butantan para sair, mas que as vacinas sejam efetivas, que a gente consiga produzir em larga escala, porque assim a gente diminuiria tantas epidemias de dengue como a gente tem. Tudo bem? Bom, terminamos dengue. E agora a gente vai passar para a chikungunya, porque a chikungunya ela veio que meio que sem querer, lá na época da Copa do Brasil, em 2014, um pouquinho antes, e ela nunca mais saiu do Brasil.
Brasil. E vez ou outra a gente tem aumento de casos. Em 2024 mesmo, junto com os aumentos de casos de dengue, a gente teve aumento de casos de chikungunya. Então, entre as arboviroses que apareceram, como a chikungunya, a zika e outras, a chikungunya ela veio e ela ainda causa novos casos em vários lugares do Brasil. E ela cai em prova por causa disso. E quando a gente fala de chikungunya, em geral, a gente está falando de uma doença que tem uma incubação curtinha, como a dengue, que tem uma viremia um pouquinho maior, de 10 dias, que vai fazer um rash muito mais precoce. Então, rash na chikungunya é de 1 a 4 dias. Dengue pode fazer um rash, mas aquela coceira, o exantema da dengue, é lá no final da primeira semana que surge aquela coceira. Na chikungunya, ela é mais precoce, ela aparece ali com 2 dias, às vezes no primeiro, no terceiro dia, ele já vai aparecer. Outra coisa que a chikungunya faz é uma hiperemia ocular. Zika também faz isso, mas a chikungunya pode ter essa hiperemia. A gente espera como principal característica, não é o rash, não é a hiperemia ocular, principal característica da chikungunya é a dor articular. E é isso que você precisa guardar, é isso que vai cair na sua prova, porque essa dor, ela é bilateral, ela é simétrica, pode ter artrite, ela é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, ela é mais comum em mulheres, ela é mais comum em quem fez uma fase aguda importante, e é tão importante que a chikungunya, apesar de ser uma infecção viral, ela é classificada em 3 fases. Como assim, professor? A gente fala que a chikungunya ela tem uma fase aguda, que é quando eu tenho viremia. O vírus está ali ainda, essa fase aguda dura 14 dias. Depois que passa a fase aguda, eu não tenho mais vírus. Mas mesmo sem vírus, eu mantenho em algumas pessoas uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória vai fazer dor articular e vai incomodar. Então nós temos uma fase que a gente chama de subaguda. Sintomas articulares, principalmente, e isso pode durar 3 meses. Depois que passa essa subaguda, algumas pessoas mantêm a inflamação. Você vê, ela não tem vírus desde lá do começo, mas ele mantém a inflamação por mais de 3 meses e a gente tem uma fase que a gente chama de crônica da chikungunya. E aí, a gente vai ter muita inflamação, às vezes alteração articular é importante, tudo como uma resposta inflamatória tardia. Então eu estou tendo uma resposta a uma infecção que aconteceu lá atrás. E por que isso é importante? É importante porque as questões vão cobrar o que fazer nessas fases. E se é importante, está aqui com a gente. Então, olha só, dor na chikungunya aparece em questões, o que eu vou fazer? Está doendo, dor articular, está incomodando, como é que eu vou tratar a dor na chikungunya? Se for na fase aguda, enquanto eu tenho viremia, eu tenho risco de sangramento, tenho risco de complicações, tenho vírus ali, então fase aguda é só analgesia, dipirona, paracetamol, codeína, tramadol, que são opioides, de jeito nenhum anti-inflamatório aqui. O anti-inflamatório aumenta o risco de sangramento nas fases agudas das arboviroses, da dengue e também da chikungunya. Então não uso anti-inflamatório aqui, não esteroidal, né? E na subaguda, agora sim, já passou de 14 dias de doença, e se eu tiver a dor persistindo, vou usar um antidepressivo tricíclico, como a amitriptilina ou gabapentina, e posso, inclusive, começar corticoide, porque eu quero melhorar a inflamação. É uma inflamação pós-infecção viral. Aqueles pacientes que passam de 3 meses e continuam com dor, entram na fase que a gente chama de crônica. Aí eu posso usar o mesmo tratamento que eu faço nas artropatias crônicas lá da reumato. Inclusive a gente chama os amigos reumato para ajudar. A gente pode usar hidroxicloroquina, e não tem nada a ver com Covid, amitriptilina, sulfasalazina, metotrexate, corticoide se não tiver usado. Então aqui fica muito próximo daquelas artropatias inflamatórias secundárias com gatilho viral, que a reumato já trata há tantos anos. Então isso aqui cai em prova, o que fazer em cada momento e principalmente o que não dá. Não fazemos anti-inflamatório não esteroidal na fase aguda. Combinado? Esse é o ponto mais importante da chikungunya. Bom, eu falei que tinha outras arboviroses, não falei? Então a gente precisa lembrar delas. Temos outras arboviroses. Não fica feliz assim, não. Para com isso. Então temos outras arboviroses para deixar o doutor preocupado, para deixar o professor com mais coisa para falar para vocês. E você nessa felicidade aí, pulando, né? Vamos lá. Então, quem que a gente tem de outras arboviroses? Já foram ou vão ser importantes, né? Nas provas. O Zika já foi mais importante. A gente ainda tem casos de Zika no Brasil, só que bem menos. É um arbovírus com poucos sintomas, um rash precoce, com conjuntivite e, principalmente, principal sinal, ele é neurotrópico. Ele pode fazer síndrome de Guillain-Barré em adultos pós-infecção e, infelizmente, em crianças, filhas de mães que tiveram Zika durante a gestação, pode fazer microcefalia, transmitido pelo Aedes aegypti. A gente tem a febre do Maiaro, ele é um toga vírus, apesar de entrar aqui no meio disso tudo, é um vírus muito comum na Amazônia e que tem alguns casos em lugares quentes, como por exemplo no Rio de Janeiro, a gente teve vários casos que pareciam chikungunya, porque dava uma dor articular, como a chikungunya, mas fazia o exame a chikungunya dava negativo, fazia o exame de Maiaro, dava positivo, sem grandes complicações, também transmitido pelo Aedes aegypti. Olha quanta coisa que o Aedes pode transmitir, né? E agora a gente tem a novidade, a coqueluche, para falar em uma gíria antiga, né? Então é a novidade, que é a febre do Oropoche. Oropoche é uma região de Trinidad e Tobago, por isso que era chamado de Oropoche. É o outro vírus que é um ortoboniavírus. Esse vírus ele era comum no meio da floresta amazônica, em regiões que não existiam. E agora, com o calor, com o aquecimento global, começou a aparecer fora da região amazônica, do Amazônia Legal, em outros lugares, inclusive com casos de São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, né? E agora esses casos estão se espalhando, inclusive com risco para recém-nascidos, em mães que fizeram alteração, fizeram infecção durante a gestação. Também da mialgia, dor articular, diarreia, lembra um pouco às vezes chikungunya
pela dor articular, e ele é transmitido não pelo Aedes aegypti, ele é transmitido por um mosquitinho bem pequenininho, um mosquitinho que parece uma pólvora, por isso que é chamado de mosquito pólvora, é o porvinha, né, também chamado de maruim. Esse mosquito ele está na banana, mas não é a drosófila da banana normal, é um pequenininho da banana no meio da floresta e que pode transmitir a febre do oropoche, é o Culicoides paraensis. Então essa aqui é uma novidade, é uma coisa que a gente não tinha e que infelizmente com o aumento de casos a gente vai ter algumas questões que provavelmente vão começar a trazer informações sobre febre do oropoche. Se eu pego as clássicas, a gente pode fazer um diferenciamento, uma diferenciação, né, entre as principais arboviroses, as 3 clássicas, dengue, zika e chikungunya. A dengue mata mais. Quando eu falo em acometimento neurológico, zika é quem mais acomete. Quando eu estou falando em leucopenia, todas são infecções virais, vão dar leucopenia. Quando eu falo em linfopenia, chikungunya vai ter linfopenia. Geralmente na infecção viral eu tenho queda de leucócito e aumento de linfócito. Chikungunya dá queda de leucócito e queda de linfócito, né, de uma maneira geral. E gânglio aumentado eu vou ter na zika, lembra às vezes uma monolike, uma torche aí dentro disso. Bom, muita informação? De jeito nenhum, só trago aqui o filé para vocês. Mas vamos ver como é que isso aparece em provas, vamos lá? Olha só, revalida é isso. A gente vai ter sempre questões que vão envolver o atendimento ali na UBS, ali no PS, o atendimento inicial, o que você faria, como você lidaria com isso. Então, dengue sempre vai ter questões. Eu trouxe aqui 2 exemplos recentes de questões do INEP com dengue. Olha só, criança de 6 anos, essa é de 2024. Criança de 6 anos é levada à unidade básica de saúde por sua mãe, apresentando quadro de febre, mal-estar, hiporexia, dores no corpo, otalgia, cefaleia, exantema e desidratação há 5 dias. Então, quando eu pego esses sinais, vamos dar uma pausa aqui. Ela tem sinais que podem ser de dengue, mas podem ser de qualquer outra infecção viral. Febre, mal-estar, hiporexia, dores no corpo, otalgia não é de dengue, né? Mas cefaleia, exantema e desidratação. O exantema, a dengue ela faz exantema no finalzinho da primeira semana ali, 4º, 5º dia. Então, o exantema pode sim ser da dengue. E está desidratada, isso chama atenção. A paciente é procedente diária com casos de dengue, então ele já te deu epidemiologia para que você pescasse isso no meio da questão. Para tratar a sua filha, a mãe administrou, por indicação de uma vizinha, antibiótico via otológica por 3 dias, sem melhora. Então pingou remedinho no ouvido e não melhorou. Ao exame físico, a paciente encontra-se febril, está com 38,6, hipocorada e levemente desidratada, sem outras alterações. Nesse caso, além de prescrever antitérmico, qual é a conduta médica adequada para realizar a investigação diagnóstica e o tratamento apropriado para a criança? Aqui logo você pensa, não, vou pegar um otoscópio. Não, é atendimento ali, na unidade básica, é no momento inicial. Então você tem um quadro de uma criança de 6 aninhos, no 5º dia de uma doença, que ainda fez febre, que tem dor no ouvido, mas que está desidratada no local com dengue. A dengue ela tem que entrar entre os diagnósticos diferenciais. Pode não ser a única coisa, pode ser às vezes um otite com dengue, mas ela tem que entrar no diagnóstico diferencial por conta de tudo isso. E aí, se eu estou pensando em dengue, se eu estou pensando num atendimento inicial, o que eu faria? É essa a resposta que você tem que ter pronta. É isso que o Revalida está pedindo. Olha aqui. Alternativa A, realizar a prova do laço, prescrever amoxicilina ou clavulanato de potássio ao paciente, orientando o retorno após 3 dias. Sensacional, a primeira coisa já chama atenção. Se eu estou pensando em dengue, numa paciente com uma alteração clínica epidemiológica, primeira coisa que eu vou fazer, prova do laço. Tá certinho. Então tenho que fazer prova do laço se, entre as minhas suspeitas, a dengue está no meio. E aí fiz a prova do laço. E aí se eu tiver um otoscópio eu vou ver, mas se eu não tenho, dá amoxicilina ou amoxicilina clavulanato, sem ter um exame, sem olhar o ouvido, estranho, ruim, né? Então, não é uma boa resposta a gente fazer sem olhar o ouvido. Alternativa B, realizar otoscopia, legal. Solicitar hemograma e prescrever amoxicilina, clavulanato e o paciente orientando o retorno após 3 dias. Antes de fazer o hemograma, o que eu preciso fazer? A prova do laço. Claro, é o exame inicial quando eu estou pensando em dengue, então também não. Alternativa C, realizar a prova do laço, legal. E otoscopia, sensacional, tá com dor no ouvido, tadinha. Prescrever hidratação oral ao paciente orientando o retorno no dia da melhora da febre ou no 5º dia após a consulta, se não melhorar. Tá legal isso aqui. Por quê? Porque ele não falou que a otoscopia tinha alguma coisa. Se não tiver nada, eu vou só dar hidratação, porque dengue, grupo A, para uma prova do laço negativa, é isso, é hidratação. Alternativa D, de realizar a prova do laço, solicitar hemograma, só se a prova do laço fosse positiva, né? E prescrever hidratação parenteral. Então já parou aí, porque ele não falou nada de grupo C, ele não falou nada de prova do laço positiva. Então realmente a melhor solução é a solução onde eu estou fazendo a avaliação inicial da dengue. É isso que a questão pede, é o que você tinha que ter em mente. Caso suspeita de dengue, atende no consultório, no pronto atendimento, na UBS, no postinho, prova do laço tem que estar incluída. Combinado? Tranquilo? Fácil, né? Vamos lá. Mais uma questão. Um médico de família atende em uma unidade básica de saúde um homem de 66 anos, serralheiro, casado, que apresenta queixas de cefaleia e de dores no corpo, com febre de 38 graus e com edema em mãos e pés há 2 dias. Então aqui o que já chamou atenção? Além da febre da cefaleia, ele tem edema de mãos e pés. Ele tem alteração articular. Opa, isso já chama atenção. O paciente refere ter notado manchas vermelhas na pele. Olha o exantema aí.
que começaram a apresentar prurido no dia do atendimento. Após a anamnese, o exame físico, o médico estabelece a hipótese diagnóstica de febre de chikungunya. Contou, estava pensando em chikungunya. Diante dessa situação, o médico e a equipe de saúde devem realizar. Então, de novo, nós estamos pensando num atendimento inicial de uma unidade básica de saúde. O que você vai fazer? É isso que a gente quer saber. Alternativa A, notificação após a confirmação sorológica. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, doença de notificação compulsória. De uma maneira geral, eu só notifico quando eu confirmo ou eu já notifico na suspeita? Se você respondeu na suspeita, tá certinho. As doenças de notificação compulsória, já quando eu estou suspeitando, eu faço a notificação. Depois eu vou confirmar ou não. Mas as notificações, elas não têm que esperar confirmação para serem feitas. Então, se eu estou com suspeita de chikungunya, eu não vou esperar a confirmação sorológica. Eu já vou fazer a notificação naquele dia inicial, naquele momento inicial. Ele põe aqui em caminho para internação, hospital de referência, campanha de combate ao mosquito, mas enfim, notificação ela não é depois, já é agora. Alternativa B, prescrição de corticosteroides via oral. Solicitação de exames para confirmação diagnóstica, busca ativa dos casos suspeitos no bairro, campanhas informativas sobre a doença, notificação do caso quando houver confirmação laboratorial. De novo, está errado. E tem mais coisa errada aqui, né? Corticoide na fase aguda a gente não faz. Lembra que a gente falou? O que fazer na chikungunya? Fase aguda, analgesia só. Eu vou fazer dipirona, paracetamol, codeína, tramadol, corticoide entra na subaguda. Depois que passa de 14 dias, se ele mantiver dor articular, aí a gente vai discutir o corticoide. Então, a B também está errada, além da história de notificação depois de confirmação. Não, né? Alternativa C, tratamento com analgésicos, tá legal, fase aguda é analgésico. Repouso e aumento da ingestão hídrica, tá legal. Ela faz também concentração aumentada, como a dengue. Né? Então eu também preciso hidratar a chikungunya. Notificação de caso suspeito, lindo, tá certo, tem que notificar como suspeita. Exames confirmatórios, tem que pedir. Busca ativa de casos suspeitos no bairro, promoção de ações de controle do mosquito Aedes aegypti. Parece que é a nossa resposta. Mas vamos ver a D? Solicitação de testes diagnósticos e encaminhamento para atendimento especializado em centro de referência em doenças infecciosas, se o teste confirmar alguma doença, sendo que a notificação será feita no centro de referência. Tudo errado, né? Primeiro, que a maior parte dos casos de chikungunya vão resolver sozinhos e vão ser atendidos ali, na UBS, vão ser atendidos ali na unidade básica de saúde. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não vai esperar para notificar. Suspeitou, já notifica logo na UBS. Então, nossa melhor resposta, alternativa C, realmente. Então é isso que você tem que ter na cabeça. O que você vai fazer? Qual é a conduta? Né? E tudo passa por fazer prova do laço, ver sinais de alarme, classificar o paciente. Isso é 90% das questões. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.